No momento da morte, eu vou ter a incidência de imposto se essa pessoa nunca recebeu bem? Resposta: de jeito nenhum. A renúncia pura ou abdicativa gera ITCMD a ser pago pelo herdeiro renunciante. É óbvio que a parte dele volta ao Monte Mor, e voltando ao Monte Mor, ao Monte Partir, vai ser distribuída entre os demais herdeiros. E é óbvio que esses herdeiros que receberem essa cota a mais terão que pagar o ITCMD, mas o renunciante não paga nada. Professor, e se eu estiver diante da falsa renúncia? A renúncia impura, também conhecida como translativa, aquela em que o herdeiro indica um destinatário. Opa, aí a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque esse herdeiro renunciante, ele terá sim que pagar imposto. Por que terá que pagar imposto? Porque nós temos dois fatos geradores. O primeiro, da aceitação tácita dessa herança. Por quê? Porque ele não fala isso de forma clara. Quando quem lê, pensa que ele está simplesmente renunciando, mas não está renunciando. Quando ele fala que está renunciando a favor de alguém, ele está aceitando e depois doando. Então eu tenho dois fatos geradores, duas transmissões que podem ser tributadas. A primeira é a da aceitação tácita, é a que incumbe o pagamento do imposto ao herdeiro renunciante. Vejam como o direito das sucessões é um tema simples, mas que tem algumas questões que você precisa trabalhar, né, de uma forma um pouquinho mais aprofundada e às vezes tomar cuidado com as pegadinhas de prova. Vamos à última pergunta. Professor, existe direito de representação por parte do descendente do herdeiro renunciante? E aí, hein? O avô faleceu, deixou uma herança, tinha 2 filhos, tinha netos desses 2 filhos. Aí um dos filhos vem e fala assim: eu não quero a parte do meu avô. Claro que nós estamos trabalhando aqui com a renúncia verdadeira, a renúncia pura. Eu não quero a parte do meu avô, não. Eu não quero a parte da herança do meu pai. Se esse herdeiro vem e renuncia a herança, indaga-se, os descendentes dele, os filhos dele, desse herdeiro renunciante, podem ir lá e receber no lugar do pai? Isso é direito de representação. Quando herdeiros de uma classe inferior vêm concorrer com herdeiros de uma classe superior. Então, quando eu tenho essa concorrência entre descendentes de graus diferentes, eu tenho exatamente o quê? Eu tenho exatamente essa forma, vamos dizer assim, né, de voltar o bem ao Monte Mor. Os outros descendentes podem, na renúncia, pegar e exercer o direito de representação? Os outros descendentes podem pegar e vir representar o herdeiro, o ascendente dele renunciante? Resposta: de jeito nenhum. Anote no seu caderno. Não existe, preste bem atenção, não existe direito de representação por parte do descendente do herdeiro renunciante. Professor, então se o avô faleceu, deixou 2 filhos e netos, se um dos filhos renunciou, para quem que vai a herança? Vai todinha para o outro filho. Os outros netos vão ficar a ver navios. Poxa, professor, mas e se ambos os filhos renunciaram à herança? Para onde vai a herança? Se todos os descendentes de uma classe renunciarem, os herdeiros de uma classe renunciarem, exemplo, todos os filhos renunciarem, a herança será deferida à classe subsequente. Exemplo, aos netos. Ué, professor, mas você acabou de falar que não tem direito de representação, mas não tem mesmo. Quando todos os herdeiros de uma mesma classe renunciam e a herança é deferida à classe subsequente, eles não estão recebendo por direito de representação. Eles estão recebendo o quê? Por direito próprio. Eles irão herdar por cabeça. Então, independentemente se um filho tinha 3, né, se um dos herdeiros tinha 3 filhos e o outro herdeiro tinha apenas um filho, eu conto o número de cabeças e vou deferir, então 3 netos e outro neto aqui do outro lado, eu vou deferir 1/4 da herança para cada um. Ficou bem claro isso aqui? Meus amigos, chegamos ao fim do nosso segundo bloco. No próximo bloco, X da questão, iremos analisar as 2 questões que já foram exigidas em exames de ordem anteriores. Vamos lá? Vamos lá, nesse terceiro e último bloco, X da questão, vamos analisar duas questões que já caíram em exames de ordem anteriores, com relação a direito das sucessões. Vamos ver como é que se aplica a teoria aqui ao problema prático, ao problema que você vai se deparar quando estiver prestando o seu exame de ordem ou o concurso público. Vamos lá então?
Primeira questão da Gava, em relação à sucessão legítima e testamentária, assinale a opção correta. Vamos lá, tem que procurar que está correta. Alternativa A renúncia à herança é um ato irrevogável. Por isso, se todos os herdeiros de qualquer classe renunciarem à herança, essa será, desde logo, declarada vacante. E aí, está correta ou está errada? Está errada essa alternativa? Essa alternativa está correta. Em que pese a redação um pouco truncada, porque fala assim, a renúncia à herança é um ato irrevogável. A gente já falou isso aqui em sala de aula, está corretíssimo. Por isso, se todos os herdeiros de qualquer classe renunciarem, na verdade, melhor seria essa questão de falando, se todos os herdeiros de todas as classes renunciarem. Aí sim é que a herança seria, desde logo, declarada vacante. Ou seja, se, na falta de outros herdeiros, ela passaria ao quê? Ao sucessor irregular, que pode ser tanto o município, quando o bem estiver localizado no município, ou pode ser o Distrito Federal, bens localizados no Distrito Federal, ou até mesmo a União, se o bem estiver localizado em território federal, embora hoje em dia não exista nenhum território federal no Brasil, não é mesmo? Mas eu tenho essa regra, a herança passa ao poder público. Preste bem atenção, o poder público não é herdeiro. Preste muito cuidado, tome muito cuidado com isso, que é fonte de muitas pegadinhas de prova. O Estado, né, Estado no sentido de poder público, não é herdeiro. Ele é tão somente um sucessor irregular. Se uma pessoa faleceu sem deixar herdeiros, ou se todos os herdeiros que a pessoa deixou renunciam, a herança passará ao poder público. Será declarada vacante. Ok? Primeira alternativa, então, alternativa correta. Vamos para a próxima alternativa. B. O herdeiro necessário é deserdado por seu ascendente quando o testador deixa de contemplá-lo em seu testamento. E aí? O herdeiro necessário ele é deserdado por seu ascendente quando o testador deixa de contemplá-lo em seu testamento? Cuidado, meus amigos. O que a questão queria, na verdade? Que você confundisse a noção de herdeiro necessário com a noção de herdeiro facultativo. Professor, e qual é a diferença? Herdeiro necessário somente tem três no nosso direito a partir da vigência do Código Civil de 2002. Só são os descendentes, o ascendente e o cônjuge. Aliás, no Código Civil 16, o cônjuge não era. Era só descendente e ascendentes. Hoje em dia, descendentes, ascendentes e cônjuge. Todos os outros herdeiros, os colaterais, eles são considerados, sejam eles irmãos, tios, sobrinhos, sobrinho-neto, tio-avô, primo, o que for, eles são sempre herdeiros facultativos. Quando uma pessoa falece deixando apenas herdeiros facultativos, herdeiro facultativo não precisa ser deserdado pelo autor da herança. Basta ele dispor da herança para uma determinada pessoa, para uma determinada finalidade, que afastou da sucessão todos os herdeiros facultativos. Então, por exemplo, a pessoa faleceu, deixou para o São Paulo Futebol Clube todos os seus bens. Se não tinha descendente, ascendente nem cônjuge, essa disposição é válida e os irmãos, filhos, sobrinhos, todo mundo que existisse, ficou todo mundo sem nada da herança. Okay? Todos sem nada, não irão receber nada da herança. Agora veja, se eu tenho herdeiros necessários, não adianta eu dispor da minha herança através do testamento. Se eu for dispor da minha herança através do testamento, eu só irei poder dispor da metade dos bens, daquilo que nós chamamos de parte disponível. Porque os outros 50%, a outra metade, a parte legítima, é obrigatoriamente dos herdeiros necessários. Poxa, professor, mas se o herdeiro necessário foi lá e tentou retirar a minha vida, eu não posso retirá-lo da minha herança? Mesmo assim ele vai receber? Aí sim é que entra a deserdação. Deserdação, ela é manifestada através do testamento, pelo autor da herança e afasta o herdeiro necessário. A deserdação é exclusiva dos herdeiros necessários. Por que a questão aqui estava errada? A alternativa está errada porque falava o herdeiro necessário é deserdado por seu ascendente quando o testador deixa de contemplar o seu testamento. Não. O único que é afastado da sucessão dessa forma é o herdeiro facultativo. O herdeiro necessário precisa ser deserdado no testamento e indicando um dos motivos presentes na lei. A alternativa bola, então, está errada. Vamos para a alternativa C. No inventário e partilha, a omissão involuntária dos bens da herança pelo inventariante configura a sonegação de bens e o sujeito a apresentar os bens que omitiu e a pagar perdas e danos aos demais herdeiros. Opa, cuidado, hein? O que está errado aí, ó? No inventário e partilha, a omissão involuntária dos bens da herança pelo inventariante configura a sonegação? Não, meus amigos.
Um dos requisitos para a sonegação, apontam os autores, é a existência